Aqui é teu amigo de sempre, conferencista Maxwell Fernandes. Aqui do meu lado está o missionário Cosmos. Paz do seu povo. Irmãos, aqui rapidinho, eu estou gravando esse vídeo especialmente para nossa irmã Leisa e para um grupo de profetas que estão alienados e aliançados com ela ali. E é uma revelação importante demais para nossas vidas. O segredo da ceia do Senhor. Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 51. Jesus vai fazer uma declaração importante, assim, que não come a carne de Cristo e não bebe o teu sangue, não pode ter vida em você mesmo. Isso é forte, né, missionário? É forte. Então a Bíblia diz que todo aquele que se une com o Senhor se torna um com ele. Se torna um com ele. Aqui, achei 6,17. Ah, é 6,17. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Porque quando nós entendemos em concernente aceitar Jesus como Cristo e Salvador da nossa existência, a gente entendemos que o Espírito Santo vem até a nós, não é? Mas é ao contrário. É o nosso espírito que vai até a Deus. Mas, missionário, o que me acontece quando o Espírito de Deus e o meu espírito se tornam um? Então vai acontecer que aquilo que o homem não pode ter, ele passa a ter. E aquilo que o homem não pode fazer, ele possa fazer. Né, é forte. O interessante que falando sobre o Espírito, aqui em 2 Coríntios 3, 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que a gente está querendo focar com o povo de Deus é que como se tornar este espírito com Deus. Como eu vou me tornar um espírito com o Senhor? Como eu vou me tornar um espírito com Deus? Se ao que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então como eu faço isso? Não existe, missionário, outro jeito de nos achegar a Deus, se não for por intermédio da ceia do Senhor. O Senhor está fazendo uma afirmação, Jesus está fazendo uma afirmação, que aquele que não come da carne, não bebe do sangue, não tem vida em você. No 54 ele diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida. Então eu só posso ter vida se eu comer da carne e beber do sangue. Fez com que Jesus multiplicasse os pães, mas a Bíblia vai falar que os discípulos não acreditaram na multiplicação do pão. Aí aconteceu que Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida. Isso é forte, missionário, que o senhor está falando. Por quê? Porque exatamente depois da multiplicação de pão e peixe, Jesus multiplicou os pães. E a Bíblia diz o quê? Que no dia seguinte Jesus sai de Tiberíades, se não me falha a memória, e ele vai a Cafarnaum, e o povo que estava com ele vem à procura de Cristo, não acha ele, vão a Cafarnaum e pergunta por Jesus, e quando que ele chegou. Então ele começa exatamente um dia posterior à multiplicação do pão, ele se coloca na posição de pão. E observamos aqui no versículo 55, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então a verdadeira comida e a verdadeira bebida é a carne e o sangue. E interessante que no verso 32 e 33, Jesus está mais uma vez se colocando na posição de alimento. Observamos que ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz que a carne dele precisa ser comida. Para quê? Para nos alimentar. E aqui no 55 está dizendo que porque a carne dele é a verdadeira comida, assim como o sangue é a verdadeira bebida. Jesus ele se coloca na posição de alimento. Quando Jesus se coloca na posição de alimento, sabe o que me faz entender? Que assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado diariamente para ficar de pé, para não se sentir fraco, o nosso espírito, a fim de ficar forte, precisa também ser alimentado diariamente. Aí entra a pergunta: se o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente, se essa verdadeira comida e verdadeira bebida é a carne e o sangue de Cristo, como alguém consegue sobreviver, missionário? Tomando a Santa Ceia uma vez por mês, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano? Pastor, sendo sincero, para o povo do Senhor, eventualmente essas pessoas vão tropeçar e cair.
Por quê? Porque falta-lhe espírito, falta-lhe poder, falta-lhe comunhão com o reino dos céus. E a única forma de receber e acessar essa comunhão é através do corpo dele. Agora, eis aí um mistério que estava escondido. A palavra é Cristo. Cristo é o corpo. Ele é o pão. Ele é o pão vivo do céu. Então, literalmente, se a gente não comermos desse pão e deste sangue diariamente, nós não estamos falando de religiosidade e não estamos falando de tradição. Estamos falando de um mistério que estava escondido, que o corpo de Cristo tem que ser comido e tem que ser digerido todos os dias. Senão vai haver uma morte espiritual, pastor. Então, como o nosso corpo alimenta diariamente almoço, café, janta, para poder ficar forte, para não ficar fraco e não morrer, o nosso espírito também precisa ser alimentado. O interessante é que quando nós entramos no reino de Deus através de um genuíno arrependimento, isso aqui é interessante, entra um quesito que o senhor estava falando agorinha, e um compromisso em seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito de Deus se une ao Espírito do homem, transformando em uma nova criatura. Daquele momento em diante ele crescerá e será fortalecido através do alimento espiritual, que é a carne e o sangue de Jesus, bem como a palavra de Deus. Quando os elementos são santificados para a ceia, Cristo se encontra fortemente presente em nós. Não se trata de um ritual ou memorial, mas de algo real que ocorre no mundo invisível. E só lembrando aqui que o segredo de tudo é ceiarmos diariamente. 1 João capítulo 1 e versículo de número 7, vai falar desta forma: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O benefício, amados, só purifica de pecado quem tem pecado. Então Deus literalmente nesta palavra está falando: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Você é um pecador? Você está em falha? Você está em pecado com o Senhor? Toma desse corpo, toma desse sangue, crendo, acreditando que ele vai te libertar, vai te transformar e vai lavar a sua alma de todo o pecado. Não só pecado, mas de toda a sua justiça. Tudo aquilo que você acha que é justo para si, mas que para Deus é injustiça. Ele vai te convencer do pecado. Sabe, o homem, ele só é livre através do convertimento. O convertimento é aquilo que o Senhor entra dentro do nosso ser e nos convence, porque a gente é convencido. Então ele nos convence que somos pecadores, que precisamos ir ao encontro com ele. E foi por intermédio do seu sangue que nós temos um encontro com ele. Então, para a gente poder encerrar aqui, o que é o ato da ceia em um todo, em um resumo? Ceiar é você fazer uma união de corpos espirituais. É o meu espírito se unir com o Espírito de Deus. É o sangue do Senhor correr na minha veia. É a carne de Cristo impregnada na minha carne impregnada na dele. Em 1 Coríntios capítulo de número 2, a Bíblia diz: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Depois você continua lendo aí a partir do verso 13, o 14, a seguir que você vai compreender. Como que eu faço para viver a prática da ceia de uma forma sobrenatural e espiritual? Precisamos diariamente participar da ceia do Senhor, comer do corpo, beber do sangue, e no momento do ato da ceia, porque o pão é partido, o pão é quebrado, nisso nos faz a divisão de membros. O pão é um, dividido em várias partes. Esse único pão é Cristo, dividido em vários membros. Isso é profundo. Só que quando eu como um pedaço desse pão, o missionário come outro pedaço desse pão, a irmã Leisa, que está lá em Bela Vista, come um pedaço do outro pão, os irmãos que estão em Maracaju, que estão em outro país que seja, come um pedaço do outro pão. No reino espiritual, eu estou me unindo com Cristo e com os demais profetas que estão em uma dimensão espiritual.
elevada. E isso só é compreensível quando nós participamos da ceia do Senhor, entendendo. A Bíblia diz na missionária que nós não devemos ceiar sem discernir o ato do corpo. Então, quando nós conseguimos entender esse discernimento, que cada pedaço de pão que é participado por cada membro do corpo, no reino espiritual esses corpos são unidos. E aí que entra 1 Coríntios, capítulo de número 12. Porque logo no capítulo de número 11, vem a ceia do Senhor. No capítulo 12, fala da junção de corpos. De membros em um só, de membros em um só corpo. E isso só acontece quando ceiamos. E isso só é por meio da fé. Você ceia aqui, você está comendo o pão feito por mão humana, mas no mundo espiritual, você está chegando na mesma dimensão que quem está tomando Santa Ceia nesse exato momento na África, na França, na Europa. E a ceia é dada na mesma medida, no mesmo tempo, porque lá nesta dimensão, o espaço e o tempo são diferentes. Então, quando nós estamos ceando aqui e o outro está ceando lá, acolá, no mundo espiritual é como se nós estivéssemos numa mesa ceando diante do Senhor. É por isso, missionário, que existe muitas guerras, conflitos e brigas entre igrejas, porque eles não conseguem entender esse mistério de ceiar diariamente, não conseguem compreender que a ceia é para unir membros em um corpo. Então, quando eles não entendem esse mistério de unir membros em um corpo, eles começam a dizer: não, eu sou o olho, não faço parte do corpo, eu sou o dedo, não faço parte do corpo, eu sou o nariz, não faço parte do corpo, eu sou a orelha, não faço parte do corpo. Quando eles não conseguem entender que somos apenas membros para se unir em um só corpo, eles vão continuar brigando. Vai ser igreja degladiando com a igreja, vai ser pastor brigando com pastor, vai ser membro brigando com membro. Por quê? Porque não entenderam que precisamos nos unir. E se todos nós nos unirmos em um corpo espiritual, não vai haver divisão. E o sangue de Jesus perde o seu efeito. Por quê? Versículo de número 7 de 1 João vai falar: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se perdemos a comunhão do sangue de Jesus, então se nós perdemos a comunhão com a igreja, então literalmente o sangue de Jesus perde o seu efeito. Perde o efeito. Perdendo o seu efeito, eu não posso ser perdoado pelos meus pecados. Aí entra o que João disse, o Evangelho de João, que nós não temos vida em nós mesmos. Aí nós não temos vida em nós mesmos. Isso é um mistério que estava escondido em Deus, mas está sendo revelado aqui, pastor. Outra, para consagrar o pão e o suco, aí entra uma outra revelação, porque em nenhuma parte da Bíblia diz que o pão e o suco devem ser consagrados por pastor. Então você vai pegar na tua casa o suco da uva, vai pegar um pão, pega um pão sem fermento, um pão árabe, e apresenta ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou apresentando nas tuas mãos esse suco e esse pão. E a partir de agora, esse suco e esse pão no reino espiritual, ele deixa de ser comum e se torna literalmente o teu corpo e o teu sangue. Aí você vai cear. Você vai cear de manhã, ou você vai cear à noite quando for dormir, para você passar com o efeito do corpo e do sangue de Cristo sobre você. Você pode cear com a tua família. Faz um momento, larga de ritual na missionária. Não pense em ritualizar